Está escrito assim na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 26, versículo de número 11. Como um cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estúcia. Como um cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estúcia. Eu vou ler mais uma vez, só que agora em uma nova versão, na NAA, a Nova Almeida atualizada, para que você consiga entender melhor. Está escrito assim, versão da Nova Almeida atualizada. Como um cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Forte, né? Que palavra dura. Vai ser aqui que Deus vai falar ao nosso coração nesta noite. Você crê que Deus vai falar contigo nesta noite? Então coloca a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Pai, a Tua palavra vai ser agora ministrada. E eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas para isso eu te peço, tire de nosso meio toda barreira, todo bloqueio, todo obstáculo. Toda falta de concentração, tudo aquilo que o inimigo queira usar para nos distrair. Para tentar roubar a semente que vai ser semeada. Meu Deus, que essa semente ela venha produzir frutos na vida de cada jovem. Senhor, fale conosco. Que não seja eu a falar, que eu diminua e que o Senhor cresça. Porque quem é o homem para falar alguma coisa se o Senhor não usar a vida do homem? Então, Senhor, toma a boca do pregador, tome os lábios dos mensageiros. E nesta noite, envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que ela vá, e ela mesma produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao nome do Senhor Jesus e pode tomar o teu assento. Como um cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estúcia. Esse versículo foi escrito pelo homem mais sábio da palavra de Deus, o homem mais inteligente depois de Jesus, é claro. Alguém sabe quem foi que escreveu esse versículo? Alguém sabe quem foi? Fala aí. Salomão. O homem mais sábio da palavra de Deus, o homem que mais Deus concedeu a sabedoria. E esse provérbio, ele é muito forte. Toda vez que eu leio esse versículo, ele me chama muito a atenção, porque mesmo tendo sido escrito há milhares e milhares de anos atrás, mesmo tendo sido escrito há séculos passados, ele continua muito atual. Ele retrata a realidade de muitas pessoas no dia de hoje. Você sabia disso? Se você não sabia, eu vou te provar só. Vou te fazer só algumas perguntas. Quem aqui conhece alguém que um dia esteve na igreja e hoje não está mais? Quem conhece? Viu aí? Quem conhece alguém que um dia esteve firme na presença de Deus, mas por algum motivo se afastou? Alguém que até mesmo fazia a obra. Alguém que tocava no altar, era levita. Alguém que era do ministério de dança. Alguém que era da mídia, servia a Santa Ceia. Era até mesmo consagrado a pastor, a evangelista, mas se apostatou da fé, decidiu abandonar a fé em Cristo, decidiu negar a sua crença e ir para o mundo. Agora eu vou mais a fundo. Quem tem alguém assim dentro da sua família? Quem não levantou a mão? Todos os familiares são crente? Então quem tem alguém assim dentro da sua família? Eu tenho pessoas assim na minha família também. Pessoas que um dia estiveram na igreja, servindo ao Senhor, firme na fé, orando, buscando, fazendo propósito, fazia obra, mas por algum motivo se afastou de Cristo. Salomão, ele usa esse versículo para comparar essas pessoas como um cão que vomitou e voltou ao seu vômito. Que nojento, né? Um cão, ele vomita e volta ao seu próprio vômito. Só que não somente essas pessoas se enquadram aqui no que Salomão está falando. Existe um outro grupo específico de pessoas que se enquadra exatamente aqui, que é o que nós iremos tratar e falar nesta noite, é onde Deus vai ministrar aos nossos corações. Porque talvez você pode não ter saído da igreja. Talvez você pode estar sentado aí agora nesse culto de jovens, nesse encontrão de jovens. Talvez você continua no ministério de louvor, continua no ministério de dança,
continua servindo Santa Ceia, continua fazendo a obra, mas mesmo assim, você está voltando ao vômito. Todas as vezes que você comete o mesmo pecado que você cometia lá atrás no passado. Todas as vezes que você volta a falar as palavras que você falava no passado. Todas as vezes que você volta a ter as mesmas atitudes que você tinha, lá atrás, antes de conhecer a Jesus. Isso também é voltar ao vômito. Porque depois de aceitar a Cristo, depois de aceitar a fé, ser liberto, se batizar nas águas, depois de ter a vida transformada, voltar ao pecado é como um cão que vomita e volta ao seu próprio vômito. Não sou eu quem está dizendo isso. Para você ver que não é coisa da minha cabeça, vai lá comigo em 2 Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 2. Lá no versículo de número 20. 2 Pedro 2, capítulo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Olha o que o Pedro vai dizer. Porquanto, se depois de terem escapados das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o seu último estado pior do que o primeiro. Então Pedro está dizendo que se alguém, em algum determinado momento da vida, ela conhece a Cristo, ela se entrega ao Senhor, tem a vida transformada, é liberta do pecado, aceita Jesus, ela passa pelo processo da salvação, que é aceitar Jesus, que é se batizar nas águas e que é receber o batismo do Espírito Santo. A pessoa passou por esses 3 processos, abandonou o mundo, ela entendeu que o mundo não preenche mais ela, porque uma pessoa que confessa a Cristo, ela entende, realmente o mundo não tem nada do que eu preciso. A pessoa reconheceu e entendeu que Jesus é tudo aquilo que ela precisa. Então Pedro não está falando de alguém que está meio barro, meio tijolo. Pedro não está falando de alguém que é neófito na fé. Pedro não está falando de alguém que está na primeira vez dentro da igreja. Está falando de alguém que um dia esteve firme na presença de Deus. De alguém que entendeu quem Jesus é na vida dela. Ele está falando, se alguém, depois de ter a vida transformada por Cristo, se deixar novamente ser enganada pelo mundo, quer dizer, se ela fraquejar, cair no pecado, e ser enganada pelo diabo, ser enganada pelo mundo, ser envolvida pelo pecado, o seu último estágio se torna pior do que o primeiro. Você pode ver por aí, tenta aí trazer na sua memória alguém que você conhece, que um dia esteve na igreja, hoje não está mais. Será que a vida dela melhorou ou piorou? Com certeza piorou, porque Jesus ele vai afirmar isso. Vai comigo lá no Evangelho de Mateus. Jesus vai falar um pouco mais sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos voltar lá em 2 Pedro. Mas olha, Jesus falou isso é muito interessante. Acerca de alguém que abandona a fé. Acerca de alguém que conhece a Jesus, mas decide retroceder e voltar para o mundo. Mateus 12, versículo de número 43. Está assim escrito, Mateus 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, ou seja, o espírito imundo ele está rodando por toda a terra, ele está passeando, ele está procurando um lugar onde ele possa entrar e habitar. Versículo 44. Então diz, isso é o espírito imundo falando, o demônio. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e estando e entrando, habita ali. E são os seus últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Então Jesus está falando que o espírito imundo, quando ele sai da vida de alguém, quando Jesus ele te liberta, aquilo que estava dentro de você, o espírito maligno, ele sai. Só que quando ele se retira, ele vai procurar um outro lugar para morar e habitar. Só que ele não encontrando em uma outra pessoa, ele vai falar, voltarei para onde eu estava. Quer dizer, ele deseja voltar para dentro de você.
O inimigo deseja voltar para dentro de mim. Ele deseja que eu seja o mesmo João de 2016. O inimigo quer que eu volte a ser o mesmo João de 2014 e até mesmo pior. É por isso que ele fala, eu saí, mas eu vou voltar para a casa onde eu estava. Porque o inimigo veio e você como morada e habitação. É tão bonito falar, né? O Senhor quer morar dentro de você. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É tão bonito falar, o Espírito Santo quer morar dentro de você. Jesus quer habitar no seu coração. Levanta a mão, igreja, fala, Senhor, mora dentro de mim. Só que o diabo também quer morar dentro de você, você sabia disso? Que assim como você pode ser a morada do Espírito Santo, você pode ser casa de demônios. Isso é muito forte, é por isso que nós temos que tomar cuidado. É por isso que nós precisamos nos preencher com a presença de Deus. Porque se hoje você está aqui na igreja, e daqui a um momento você decide voltar para o mundo, o seu último estágio se torna pior do que o primeiro, porque ele não volta sozinho não. O espírito maligno, ele vem com 7 piores, então já não é mais um. Ele vem com 7 piores, então se tornam 8, para destruir, desgraçar a sua vida. Ele só está esperando o momento de você falar, não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Jesus. Ele só está esperando o momento de você decidir retroceder na fé. Porque quando você decidir voltar e abandonar a Cristo, é aí que Ele vai entrar no teu coração e vai destruir a sua vida. E Deus não quer que isso aconteça com você. É por isso que Ele te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Para você parar, chega de viver essa vida lá fora. Quantas vezes Ele vai ter que te falar isso? Quantas vezes você já foi lá fora e quebrou a cara? Por algum momento se afastou de Cristo. Aí volta com a cara destruída. Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei. Eu falei, agora eu quero ser uma nova pessoa. Pai, me ajuda. Aí Jesus, com toda a sua misericórdia, vem, você entra aqui diante do altar, você se reconcilia. Deus fala, meu filho, eu te perdoo. Sim, eu te ajudo. Eu te abraço, eu te consolo. Aí tudo muito bem. Sua fé está lá em cima, naquele momento, vai e cai no mesmo pecado. Quer dizer, você volta a comer o seu vômito. É nojento, mas você volta a comer o seu vômito. Quando você peca, você volta a comer o seu vômito. Aí você, Senhor, me desculpa, me perdoa. E o Senhor vai, Ele te perdoa. Só que, até quando o Senhor vai te dar todas essas chances? Você pode estar aqui na igreja agora, atravessar a rua e não chegar em casa. Você pode estar aqui na igreja agora e acabar o culto. Jovens, vamos ali comer um açaí. Comer o açaí e esse açaí te fazer mal e você morrer. Recentemente teve um membro aqui na igreja que estava bem, saúde, comeu um lanche, ele estava com a sua esposa dentro de casa, conversando com o pastor Charles, ele me contou sobre isso, que ele foi comer um hambúrguer dentro de casa, comeu um hambúrguer, lanchando com a sua esposa, após comer um hambúrguer, 10 minutos depois, morreu. Você sabe qual vai ser a sua última chance? Sua última oportunidade? E vai ficar brincando com a sua vida até quando? Vai ficar brincando com a sua salvação até quando? Toma cuidado, porque assim como Deus quer morar dentro de você, o inimigo quer fazer de você também morada. Volta comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 2. Volta comigo lá. Vamos ler agora o versículo de número 21. 2 Pedro 2. Olha o que ele vai dizer agora no versículo de número 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porque melhor lhes fora que não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Vou traduzir para você, Pedro está dizendo, é melhor você não se converter do que você se converter e decidir voltar da onde Deus te tirou. Porque depois que você passa pelo processo da salvação, depois que Jesus transforma a sua vida, muda a tua história, você decide voltar para o passado, você torna em vão todo o processo de libertação que Deus fez na sua vida. Então Pedro está falando, é melhor que nem tivesse conhecido a fé do que conhecer a fé e decidir voltar para o mundo, porque do que adianta passar por esse processo todo? Porque o preço da renúncia é doloroso. Quem aqui sente o preço da renúncia todo dia? É fácil renunciar ao pecado? É fácil renunciar à carne? Então, você está passando pelo processo da renúncia e decide voltar para trás, você está tornando em vão todo aquele processo que você fez. Porque a fé não é mediante as suas obras que você fez o dia no passado, porque às vezes a gente pensa assim, sabia? Não, mas eu já servi na igreja. Eu sou tão bonzinho.
Ah, porque no passado eu fiz, no passado eu fazia e acontece, e hoje as pessoas não querem saber de mim, ninguém me procura, porque eu estava na igreja, eu fazia a obra, eu louvava ao Senhor, eu abria o culto, porque eu já fiz. A sua vida não se resume no seu passado, a sua vida se resume no seu presente, mediante a santidade que você vive. A sua vida, a sua salvação, ela depende do seu agora. Você está preparado agora? Porque o que passou, passou. Então quando você peca, você torna em vão todo o seu processo de libertação, quando você decide voltar para o mundo. Então Pedro está falando, é melhor que nem se convertesse, do que tornar em vão por tudo aquilo que você passou. Versículo de número 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, que aí foi onde nós lemos, que Salomão diz, Pedro vai citar aqui. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pedro até acrescenta, Salomão disse, o cão voltou ao vômito, e Pedro fala, e a porca lavada voltou para a lama. E o que é o vômito? Já parou para pensar? A gente está falando sobre o vômito, mas o que é o vômito? O que simboliza? O que significa esse tal de vômito aí? De uma forma natural e física, o vômito é aquilo que o seu corpo coloca para fora. Aquilo vamos usar um alimento. O alimento que você ingeriu não te fez bem. Teve uma reação no seu organismo, o que você faz? Bota para fora. Em determinados momentos você só melhora se você colocar para fora, porque às vezes aquilo que você ingeriu te dá febre, te dá dor de cabeça, te dá cansaço, você fica doente e você só consegue melhorar quando vomita. Quem aqui já sentiu alívio quando vomitou? Você fica aliviado? Então o vômito é isso, é aquilo que você ingeriu e não te fez bem e você colocou para fora. Trazendo para o mundo espiritual, o vômito que Salomão está dizendo aqui, o vômito que Pedro está falando, é aquilo que Deus te libertou. É aquilo que Deus tirou de dentro de você. O vômito é aquilo que o seu espírito rejeitou. É aquilo que o teu espírito não aceita. E o que é que o teu espírito não aceita? É o pecado. Então o vômito é o pecado que você comete, que quando você comete esse ato, o espírito vê ele e fala, não, tem que expelir isso e colocar para fora. Então o vômito é aquilo que Deus te libertou, é aquilo que Deus tirou de você. É aquilo que você expeliu, é aquilo que te fazia mal, é aquilo que você teve que colocar para fora, porque você não podia mais viver com isso. E mediante a isso eu te pergunto, quem aqui tem coragem de comer vômito? Quem aqui tem coragem de comer seu próprio vômito? Não tem não, né? Tem não, eu também não tenho não. Vou perguntar mais uma vez, quem aqui tem coragem de comer o próprio vômito? Então por que você vive cometendo o mesmo pecado? Reflete aí. Falar que não tem coragem de comer o vômito é fácil. Mas por que você volta para o mesmo pecado sempre? Está comendo o seu próprio vômito. E Pedro ele falou também sobre a lama. O que é a lama? A lama é o pecado, é a destruição. Ou seja, quando você estava no mundo, você estava lá no lamaçal do pecado. Estava lá, igual a porca, se rolando na lama, se sujando na lama. Estava lá, na lama, lá no mundo. O mundo é a lama. E Jesus te libertou dessa lama. Ele te lavou, te purificou. A lama que estava em você, quando você aceita a fé, já não está mais. Porque desde o momento que você levanta a mão para Cristo, você é lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Então Jesus ele já te livrou de toda essa lama. Ele já te tirou do lamaçal do mundo. Ele já te tirou da imundícia desse mundo. E por que você está voltando a se sujar nessa lama? Chega de viver dessa forma, de se sujar dessa forma. Jesus te lavou, te purificou. Você está limpo, você está santificado. Vai sujar suas vestes para quê? Vai sujar suas vestes para quê? João, que palavra dura. Poxa, eu saí da minha casa achando que ia ouvir que Deus me ama. Poxa, João, eu tive uma semana difícil, sabe? Porque falaram mal de mim, me caluniaram, me decepcionaram, me frustraram. Poxa, João, eu estou passando uma luta na minha casa que você nem sabe. É conflito com meu pai, é conflito com a minha mãe, é conflito com o meu namorado, é conflito com a minha esposa. Está tão difícil, sabe? Eu estou tão preocupado com as provas que eu preciso fazer. Eu estou tão preocupado com o meu trabalho, eu estou tão preocupado com os meus projetos. Eu venho para a igreja, sabe, achando que eu vou ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, e você vem com essa mensagem aí. Não era isso que eu queria ouvir não, João. Mas eu posso te dizer algo, Deus exorta aquele que Ele ama. Então se você está ouvindo esta palavra, traga para a sua vida como um amor de Deus.
porque Ele está cuidando de você, Ele vela pela sua vida, Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Porque enquanto eu orava na minha casa, pedindo a Deus a direção do que pregar, Deus ministrou ao meu coração que existem pessoas que estavam pensando em voltar para o mundo. Existem pessoas que estavam decididas a abandonar a fé. Existem pessoas que estavam decididas a largar a Cristo, a largar a igreja, porque acha que vir para a igreja é chato, porque acha que tem que estar aqui toda quarta, sexta, domingo, ou só quarta e sexta, ou só domingo é chato. Eu já estou cansado de ouvir o pastor pregar sobre isso, eu já estou cansado daqueles obreiros, eu estou cansado da igreja. Eu só vou na igreja mesmo pelos meus amigos, sabe, João? Essa é a verdade. Então, eu só vou quando eu vou encontrar com os meus amigos. Se eu não for encontrar com os meus amigos, eu não vou para a igreja não. Então eu vou ficar aqui no mundo mesmo. Então foi por isso que Deus me fez trazer essa mensagem. Porque existem pessoas que estão decididas a ir para o mundo. E mediante a isso, Deus está te perguntando: você vai voltar a comer esse vômito que o seu corpo expeliu? Vale a pena mesmo, depois de ser lavado e purificado no sangue do Cordeiro, voltar a se rolar no lamaçal desse mundo, na lama desse mundo? Vai lá comigo em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo de número 5. Vai lá comigo rapidinho. Quem encontrou, diga amém. Vou esperar mais um pouquinho. Hebreus 12, versículo de número 5. Olha o que o escritor aos Hebreus disse: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Versículo de número 8. Mas se estáis limpos sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos para que vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de triste, mas produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. No versículo de número 9, o escritor aos Hebreus, ele diz basicamente assim: se você respeita e obedece aos seus pais de carne, a sua mãe que lhe gerou, o seu pai que cuida de você. Quem é que obedece o seu pai e a sua mãe? Quem é que obedece o pai e a mãe? Quem não levantou não obedece não. Estou de olho em você. Quem obedece o pai e a mãe? Levanta a mão aí. João leu esse versículo, Efésios 6:1. Nós devemos obedecer os nossos pais. Então, se você obedece o seu pai e a sua mãe terrena, carnal, sujeita ao mesmo pecado que você, se reverencia a eles, por que não obedecer ao Pai Celestial que criou todas as coisas? Ao Pai que te conhece desde a fundação do mundo, ao Pai que te conhece desde o ventre da sua mãe, ao Pai que decidiu a data do seu nascimento, a hora, os minutos e os segundos. Por que não, se você obedece seu pai e sua mãe, por que não obedecer a voz de Deus? E no versículo de número 11 ele diz: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza, mas produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Ou seja, nenhuma correção no presente é boa. Alguém aqui gosta de levar esporro do pai e da mãe? Alguém gosta? Alguém aqui gosta de apanhar de vara do pai e da mãe? Eu posso dizer que eu apanhei muito, porque eu fazia muita besteira. Pensa no menino atentado, era eu. Vocês terem noção, vou confessar para vocês. Tem uma vez que eu estava em casa, sabe aquelas portas de plástico sanfonada? Achava que eu era cientista, né? Eu misturava as coisas ali, o que é que eu fiz? Peguei
aquela espuma de barbear. Qual o nome daquele negócio que a gente usa? Enxaguante bucal, misturei. Passei na porta, acendi. Botei fogo na porta de plástico. Tomei uma coça depois, filho. Bonita. Eu era tão terrível que teve uma vez que o meu irmão, pegou um papel higiênico, botou fogo, jogou dentro do vaso. Aí ficou os resquícios lá, né? Que ele deu descarga, mas ficou um pouco do papel queimado. Aí meu pai chegou em casa e perguntou, quem foi? Eu já me acuso logo, porque eu sabia que não era eu. Não foi eu, pai, não foi eu. Que eu já sabia acompanhar, já comecei a chorar. Aí meu pai, Júnior, foi você? Meu irmão sempre muito sereno. Foi eu não, pai. Porque nunca era ele, né? Então ele estava sempre tranquilo, sempre sereno. Não, não foi eu não, pai. Aí eu, não, pai, não foi eu, pai, não foi eu, foi Júnior, foi Júnior. Aí Júnior, não, pai, não foi eu não. Tomei uma surra por causa do meu irmão, pra você ver o quanto que eu era terrível. Meu pai nem acreditava mais em mim quando eu falava que não era eu. Eu era muito terrível. E quando ele me batia, naquele exato momento eu falava, cara, meu pai é muito chato. Eu falava, pai, posso ir para tal lugar? Não. Mãe, posso ir para tal lugar? Não. Quando eu fazia besteira era coça. Outra coisa, teve uma vez que eu fiz uma besteira, que a minha besteira também era bater no meu irmão, né? Meu irmão é mais velho, mas eu desci o sarrafo nele. Eu não tinha misericórdia não. Dava uma coça nele. E como ele era mais forte, ele não queria me bater. Então ele apanhava para não me bater. Aí só que mamãe chegava em casa, ele contava para minha mãe. Tomei uma surra tão feia, que eu fugi pra rua de cueca, porque eu tava apanhando. Imagina, eu com 10 anos de cuequinha na rua, correndo da minha mãe porque ela queria me bater. Vocês estão achando que pode? Quando minha mãe vier aqui, vocês podem perguntar para ela. Minha mãe me batia, eu falava, mãe, eu vou morrer. Mãe, eu vou morrer, mãe. Era dramática ainda. Eu era terrível, cara. E quando minha mãe me corrigia, eu achava que era ruim. Só que era para o meu bem. Assim é na nossa vida. Quando Deus nos corrige, a gente acha que Deus é duro, que Deus é mau. Mas quando Ele te corrige, não é para o seu mal, é porque é para o seu bem. Porque Ele sabe que se você fizer aquilo que você continuar fazendo, o que você está fazendo, cometer tal pecado, falar tal coisa, isso vai gerar uma consequência muito grande na sua vida. Então é por isso que Ele te corrige. É por isso que Ele está nos corrigindo. Porque quando a gente traz a palavra, não é só para a igreja, é para a gente também. É uma espada de 2 gumes que corta para os 2 lados. Antes de eu trazer a mensagem para vocês, Deus já me espancou dentro de casa. Já bateu em mim também. Então quando Deus corrige, Ele corrige aquele que ama, Ele corrige no amor. Porque Ele sabe que se você continuar vivendo dessa forma, o seu futuro vai ser trágico. O seu futuro vai ser fatal. Todos nós iremos para a eternidade. Que isso, João? Vamos para a eternidade? Vamos. Só que você vai ou para a morte eterna ou para a vida eterna. Você que escolhe. Se você quer morrer eternamente, quer sofrer eternamente, ou se você quer viver eternamente. Então Deus sabe a consequência dos nossos atos. Deus sabe a consequência das nossas atitudes. É por isso que Ele nos alerta. Então essa mensagem de hoje, se você está ouvindo ela, não é um apontamento. Não é um julgamento, não é uma condenação, porque quem sou eu para julgar e condenar alguém? Essa mensagem de hoje é um alerta para você. Para você começar a prestar mais atenção naquilo que você está fazendo. Prestar atenção naquilo que você está falando. Da forma que você está se portando com seus amigos. Porque talvez você fale, João, eu não estou cometendo tal pecado, não estou fazendo tal coisa. Mas vive tratando as pessoas de uma forma indevida. Igual um cavalo falando com as pessoas, bruto, grosso. Toma cuidado, Deus está te corrigindo, te exortando, é um alerta, porque Ele quer que você tenha um futuro de paz. O Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, pensamentos de bem, para te dar o fim que você espera, para vos dar o fim que esperais. Então aquilo que você sonha, aquilo que você projeta, Deus quer que você realize, Deus quer que você conquiste os seus projetos, os seus sonhos, o seu chamado, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Deus quer que você conquiste, porque Ele tem o melhor dessa terra para você. Só que vivendo de uma forma deliberada, com o pecado, com o mundo, nós só iremos viver destruição. E tem uma história na palavra de Deus, ela é bem breve, já estou terminando a mensagem, que ela relata e retrata justamente isso. Alguém que um dia esteve na casa do pai, mas decidiu ir para o mundo. Alguém que um dia esteve na presença de Deus, mas decidiu abandonar e falar, não quero mais ficar na casa do meu pai, eu não aguento mais, eu quero curtir a minha vida, eu quero ser feliz, eu quero me divertir.
Porque, trazendo pra gente aqui, porque dentro da igreja eu não posso beber, se você está achando que a bebida vai te trazer alegria, vai quebrar a sua cara, porque a bebida, além de te afastar de Deus e quebrar a sua comunhão com o Senhor, no dia seguinte ela te dá uma ressaca, vai te fazer vomitar, vai te fazer passar mal. Tem pessoas que vão para o hospital e depois fica no soro. Então, se você acha que a droga vai te fazer bem, vai quebrar a cara também. Então, esse filho, ele pensava assim: não, vou sair da casa do meu pai, porque eu preciso curtir, eu quero ser feliz. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, versículo de número 11. É uma parábola muito conhecida, você já ouviu falar já? Quantas pregações você já ouviu sobre isso? Até mesmo aqui na igreja. Quantos pastores por aí afora não pregam essa mensagem, essa parábola que Jesus contou? Ele é muito conhecido. O versículo de número 15, ele é uma sequência, ele começa com uma sequência de 3 parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, que era um pastor, que ele estava com as suas ovelhas no campo, só que em um determinado momento uma ovelha se perde, e ele é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai em encontro de uma para buscar, porque ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor que deixa as 99 e vou lá, eu sou o bom pastor que dou a vida pelos meus amigos. Então Jesus se revela na parábola como um bom pastor, que sai, deixa o rebanho para buscar aquela que se perdeu. Seguindo, a parábola vai falar a palavra da dracma perdida. Era uma mulher que tinha 10 dracmas, só que uma se perdeu dentro de casa. É então que ela cai em si, ela fala: cara, eu perdi a minha dracma, e agora? E ela, desesperada, começa a arrumar, organizar a casa, arrumar tudo. Essa casa, trazendo para a vida espiritual, é o nosso interior, é a nossa vida que está bagunçada. Então aquela mulher, ela começa a arrumar a casa toda até achar a dracma perdida. E aí que chega a parábola do filho pródigo, ao filho que decidiu sair de casa. Observe, você vai entender onde eu quero chegar. Na primeira parábola, o pastor deixa a ovelha e vai buscar. Na segunda parábola, a mulher perdeu a dracma dentro de casa, ela arruma a casa para procurar. Só que na terceira parábola, tudo é diferente. Lucas 15, versículo de número 11. Lucas 15, versículo de número 11. Diz assim: Jesus contou na parábola e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: pai, dá-me a minha parte da herança da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a sua fazenda. Vamos com calma, somente até aqui, até o versículo 12. Então Jesus está contando uma parábola acerca de um homem muito rico, muito poderoso. Acredito eu que na região que ele morava, ele era o homem mais rico, o homem que tinha mais poder aquisitivo, porque ele tinha muito gado, ele tinha muitas fazendas, ele tinha empregados, tinha trabalhadores ao seu serviço. Tudo que ele precisava, tinha alguém para falar: sim, senhor, o que o senhor precisa? Até mesmo seus filhos, que eram o herdeiro, que eram filho do dono, precisava de alguma coisa, já viu o empregado: sim, o que você precisa? Senhor, tal, que eu vou lá, faço. Então era um homem muito rico e poderoso que tinha 2 filhos, de idades diferentes, um mais novo e um mais velho. E aí que o filho mais novo, ele vai falar: pai, me dá minha parte da herança, minha parte da fazenda. E quando nós lemos essa parte, às vezes passa desapercebido: me dá a parte da herança, me dá a parte da fazenda. Que mal tem nisso, João? Qual o problema? Ele só pediu aquilo que lhe pertencia, não é verdade? Só que não. A herança era dele, só que ainda não pertencia a ele. Como assim, João? Porque o que é a herança? A herança é aquilo que quem tem direito herda depois do falecimento de alguém. Então, quando alguém morre, ela deixa a herança para quem é de direito. Quando alguém falece, ela deixa para alguém que é de direito. Seja carro, seja casa, seja dinheiro no banco, seja imóveis. A pessoa só pode herdar depois que o proprietário, depois que o dono, quem fez o testamento, morrer. Então, quando aquele filho pede a herança para o pai e decide sair de casa, é como se ele dissesse para seu pai: pai, para mim o Senhor morreu. Forte, né? É como se ele olhasse para o seu pai: pai, me dá a minha herança. Ele está falando: pai, para mim o Senhor morreu. Estar contigo, morando contigo na sua casa, já não me vale mais de nada. Estar na sua presença, pai, já não me é mais importante, já não me preenche mais. Com outras palavras, ele está dizendo isso para seu pai. Só que olha o que vai acontecer no versículo de número 13.
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então aquele homem, aquele jovem, recebe a herança do pai. Deus permitiu, quer saber? Deus fala, você quer herança? Então vai lá, toma aí a sua parte da herança, mesmo que você esteja me desprezando, vai lá, o pai deu corda. É assim que Deus faz com a gente, sabe? Quando a gente comete um pecado, comete um erro, aí Deus fala, vai dando corda. Mas como saiu aí recentemente na internet um menino pregando, que foi até muito forte, só que o problema é quando a corda da graça estica e arrebenta. Aí eu quero ver aonde vai dar, né? Então, o pai deu corda, falou, você quer? Então vai. Ele pega toda aquela herança e vai para uma terra longínqua, vai para uma terra muito distante. Literalmente ele se afasta do seu pai, ele vai embora, ele vai viver a sua vida. E ali ele gasta todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, com festas, com prostituições, com drogas, com bebidas. Com aquele dinheiro ele saciou todos os seus desejos, ele saciou todas as suas vontades, ele gastou literalmente tudo. Só que ele mal sabia que naquela terra viria uma grande fome. E quando veio aquela fome, ele começou a padecer necessidades, ele começou a passar fome, ele já não tinha mais o que comer, ele começa a ficar desesperado, ele, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Eu estou com fome, eu preciso comer. Aí que ele começa a pedir ajuda às pessoas, me ajuda. E conjecturando, eu posso imaginar pessoas vendo ele, desprezando ele, deixando ele de lado, abandonando ele, ignorando ele. Porque nós podemos ver o retrato dos moradores de rua. Quantos moradores de rua não são desprezados, não são abandonados? É assim que aquele homem foi tratado. Porque passou-se um dia, ele não tinha o que comer. Passou-se outro dia, ele não tinha do que se alimentar. Passou-se outro dia, ele já não tinha mais aonde tomar banho, porque a casa que ele tinha alugado, ele não tinha mais dinheiro para pagar. Passou-se os dias, ele começou a ficar sujo, começou a ficar ali todo maltrapilho, começou a ficar ali abandonado, começou ali a ficar num estado deplorável. E as pessoas ignorando ele. É aí então que ele encontra uma pessoa para ajudar ele. E que ajuda, né? Botou ele para trabalhar cuidando de porco. Foi lá para o curral. Quem aqui que trabalharia no curral? Duvido, se você estivesse precisando, você não ia ir. Eu duvido se você não iria trabalhar no curral se estivesse precisando. E aí que ele achou uma ajuda para trabalhar no curral, cuidando de porcos. Só que a fome dele era tanta que ele começa a alimentar os porcos ali, sabe? Dando as bolotas, as alfarrobas para os porcos. E ele está tão mal, com a barriga doendo. Quem é que sabe aquela fome que a sua barriga chega a doer, que você fica desesperado? Estou cheio de fome e tal, quero comer alguma coisa, desesperado. É assim que ele estava. E ele está ali alimentando os porcos, ele olha para aquela comida e ele tem um desejo de comer a comida dos porcos. A que estado ele chegou? Da casa do pai, se sentando na mesa do pai, com banquete, todos os dias. Pão com presunto, pão com mortadela, misto quente. Na janta era pizza. João, você está falando de comida, eu estou com fome. Ah, mas vai acabar o culto já, você vai comer. Então está falando, João, então na mesa do pai, de um banquete farto, para um curral, querendo comer a comida dos porcos. Trazendo para a nossa vida, isso é o reflexo de muitas pessoas no mundo espiritual. Porque quando a pessoa decide abandonar a Cristo, sair da casa do Pai, viver a sua vida para ser feliz, ela tenta se saciar no mundo, mas não existe nada que preenche o vazio que está dentro dela. Aí ela começa a procurar ajuda em diversas pessoas, começa a procurar ser feliz na festa, começa a procurar ser feliz jogando videogame, começa a procurar ser feliz com seus amigos, começa a procurar algo para saciar e preencher o vazio. Só que eu posso te dizer, não existe nada nesse mundo que possa preencher o vazio da sua alma. Só Jesus preenche esse vazio que está dentro de você. Só Jesus preenche o vazio do seu coração. E aí que ele está naquela situação, ele, cara, o que eu fiz da minha vida? Versículo de número 17. Olha o que vai acontecer. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome.
levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele cai em si naquela situação deplorável, ele vai falar: cara, o que eu fiz da minha vida? Eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo o que precisava. Eu estava na casa do meu pai, eu tinha pessoas ao meu serviço. Eu estava na casa do meu pai, eu tinha comida, eu tinha roupa lavada, eu tinha onde dormir, eu tinha um banheiro para tomar banho. Eu poderia fazer o que eu quisesse, porque meu pai é rico. O meu pai tinha tudo o que eu preciso. E olha a situação que eu me encontro. Olha o meu estado, olha o estado da minha vida. O que eu estou fazendo aí que ele começa a cair em si? Ele fala: cara, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído, porque quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui estou perecendo de fome? Só que ele pensa: cara, será que meu pai vai me aceitar? Eis a questão: será que meu pai vai me aceitar? Será que quando eu chegar lá ele vai me receber? E ele decide voltar para casa, e ele se levanta e ele vai para casa. Só que lembrando, ele foi para uma terra longínqua, um caminho distante. Não estava próximo, não estava a 1 quilômetro, a 1 quadra, não estava a 5 minutos, ele estava muito longe do pai. Então imagina ele voltando para casa pensando, ele exercitando, né, aquilo que ele ia falar para o seu pai, treinando: pai, pequei contra o céu, pequei contra si, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos seus trabalhadores. Aí passando: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores. E de novo: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí ele vai se aproximando da casa do pai, ele começa a ver a casa um pouco de longe, ele está: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno. E de repente ele sente um abraço, algo aconteceu. E quando ele abre os olhos, é o pai que está te dando um abraço mais aconchegante. É o pai que ele achou que não iria receber ele. É o pai que ele achou que estava com receio que ia desprezar. O pai queria lhe condenar. O pai queria apontar os seus erros. Era justamente o contrário. O pai estava ali, ó, de braços abertos para receber, falando: meu filho, eu te amo. Meu filho, há quanto tempo eu esperei por você? Eu estava só esperando você voltar. Meu filho, todos os dias eu olhava por essa janela e não via a hora de você voltar para casa. Meu filho, quantas orações eu fiz para você voltar. Quantas das vezes eu supliquei, eu chorava. Meu filho, eu só queria que você voltasse. E quando eu te vi vindo, meu filho, eu corri ao teu encontro para te abraçar. E é da mesma forma Deus está te dizendo nesta noite: meu filho, eu só estava esperando você voltar. Eu só estava esperando você retornar. Eu só estava esperando você cair em si, porque eu estou aqui, ó. Lembra da cruz do Calvário, como eu morri? De braços abertos para te receber, meu filho. Eu estou aqui de braços abertos. É só você ouvir que eu vou ao teu encontro. Deus está aqui, ó, de braços abertos para você, para te receber. Só que se lembre da parábola, das 3 palavras da parábola. Na primeira parábola, o pastor, ele deixa a ovelha e vai atrás da que se perdeu. Na segunda parábola, a mulher que perdeu a sua dracma, ela organiza a casa desesperada, arruma tudo e acha a dracma. Só que na terceira parábola, não foi o pai que foi atrás do filho. Não foi. Foi o filho que teve que voltar com as próprias pernas para a casa do pai. Então tem dias que Deus vai ao teu encontro. Tem dias que Deus vai atrás de você. Tem dias que Deus envia alguém para falar contigo. Tem dia que Deus envia alguém para te mandar uma mensagem. Tem dia que Deus envia alguém para te ligar. Tem dia que Deus envia alguém até para te buscar na sua casa. Tem dias que você vai cair ali dentro de casa, vai ter que arrumar tudo e procurar a dracma. Tem dia que Deus vai te ajudar a procurar a dracma. Mas tem dia que você vai ter que voltar com as suas próprias pernas. Porque nem sempre Deus vai ficar correndo atrás de você, não. Deus é muito ocupado para ficar só correndo atrás de você sempre que você quer? É claro que não. Tem dias que ele deixa a ovelha e vai. Tem dias que ele mesmo procura ali, porque a mulher da dracma representa o próprio Deus também. Tem dia que ele procura, mas tem dia que você tem que tomar uma decisão, cair em si e voltar com as próprias pernas. Porque ele está aqui, ó, de braços abertos, na cruz do Calvário esperando por você. Só que se você não der o primeiro passo, tem dias que ele também não vai atrás de você, não. Você precisa tomar a sua decisão de voltar para Jesus. Mas talvez você deve estar pensando: João, será que Deus vai me receber?
Eu pequei tanto, João. João, você não tem noção dos meus pecados. João, você não tem noção do que eu já fiz. João, você não tem noção da quantidade de pecados que eu já cometi. João, você não tem noção do que eu falei. João, você não tem noção, será que Deus vai me receber? Eu estou tão receoso, eu estou tão preocupado. Será que Deus vai me amar? Será que Deus vai me perdoar? Será que Deus vai me acolher? Será que Deus vai me abraçar? João, eu estou com medo. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 18, vai comigo lá, essa é a resposta de Deus para a sua vida nesta noite. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim: vinde então, e aguime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então não importa o tamanho do teu pecado, então não importa a quantidade de pecado, quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou, aquilo que para você parece impossível Deus te perdoar, o sangue do Cordeiro pode te purificar e te lavar nesta noite, porque Ele está aqui de braços abertos para te receber. Só que a decisão depende de você. Se coloque de pé no seu lugar. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.